Entre as muitas coisas que o Fernando Haddad falou ontem, ele também voltou a referir-se ao salário mínimo, né? E não no âmbito do pacote ali, mas como consequência. Mas o Fernando Haddad disse que o governo já cumpriu a promessa de campanha de dar aumento real, né? Segundo ele, essa promessa já foi cumprida de haver aumento real no salário mínimo. O que é uma brincadeira, né? Fernando Haddad falar esse tipo de coisa. E não é a primeira vez que ele assim reage, ou seja, ele tenta tergiversar, ele tenta dourar a pílula, ele tenta esconder-se da realidade. Isso aconteceu quando ele disse que aquela primeira reação do mercado, quando ele foi anunciado como ministro, que aquilo na verdade era uma reação ao fato de as pessoas do mercado de ações, mercado cambial, terem descoberto qual era a real situação econômica do país e tal. Enfim, ele meteu a cabeça na areia, em vez de enfrentar a situação, em vez de dizer, olha, há um respaldo popular definido e expressado no voto, manifestado no voto. O conceito já foi expresso há um bom tempo, vocês sabem qual é. Então, a partir de agora, vocês vão poder entender que, na verdade, não haverá essas consequências nefastas que vocês demonstram que receiam, que elas apareçam, que elas surjam. Essas consequências que vocês imaginam serão nefastas da nossa política econômica. Não serão, mas é esta a política econômica. Não. Ele enfiou a cabeça na areia, dizendo, não, é uma reação à situação fiscal e tal. Não, essa situação já era conhecida. Imagina que esses caras são surpreendidos por informações que saem nos jornais e tal, né? Eles acompanham minuto a minuto os diversos indícios, os diversos sinais. Não tenha dúvida disso. E agora, quando fala que está cumprido a promessa de aumento real com R$ 1.302, porque há ali um aumento de 1%, coisa que o valha. Não é essa a ideia, não é, Haddad? Até porque nem isso é aumento real. Você não faz de conta de aumento real, porque a inflação real é muito maior. E quem ganha salário mínimo tem uma inflação diferente do que ganha 30, 20, 15 salários mínimos. De vocês. Então, a inflação pesou uma barbaridade, o poder de compra despencou e muita gente perdeu a fonte de renda, perdeu emprego nesse período. São 7 anos de falta de espaço no mercado, de salários baixíssimos, porque há um exército de desempregados, hoje reduzido, ali na casa de 8 milhões, mas é muita gente, é que estávamos com 13, 15, e considerando desalentados, né, 20 milhões, e considerando subutilizados, subempregados, 30 milhões. Essa gente não saiu da crise, não saiu dessa luta pesada, terrível, desgastante, que fere uma barbaridade, que é a luta diária, anos e anos e anos a fio, pela sobrevivência sua e da família. Então não faça isso. Não diga isso, Haddad, que isso aí é ganho real. Isso aí nem toca na inflação oficial, ainda mais na inflação específica para os mais pobres, que tem relação direta com comida, remédio e transporte. Agora, depois o Lula falou a respeito.
E ele falou uma coisa interessantíssima. Ele disse, olha, sempre que eu falo que aumentar salário, e porque, vamos deixar a coisa clara aqui, não é? Não é uma discussão a respeito de paternalismo do Estado. Não, mas o Estado não determina salário. Quem determina salário é o mercado. Sim, mas você tem uma referência. O estabelecimento do mínimo nacional, que pode ter variações para cima. Você pode ter salários mínimos estabelecidos nos estados, uma quantia maior do que aquela estabelecida para o mínimo nacional. É uma referência, não pode ser menos do que isso. Agora, se o estado tal estabelece um mínimo maior, perfeito, mas menos que isso aqui não pode. Essa é a ideia. E mais do que isso, a previdência. Aliás, é isso que inibe movimentos para aumento do mínimo. Porque você tem mais de 60% ali dos aposentados recebendo o salário mínimo. Então, o que o Lula diz? Sempre que a gente fala que aumentar salário não é gasto, é investimento, vem a gritaria. Não, não pode, não pode. E ele ainda falou o seguinte, a única coisa que eles consideram investimento é quando a gente paga juro para o sistema financeiro. Aí é investimento. Todo o resto é gasto. E, portanto, é ruim. E aí, é preciso diminuir os gastos e tal. Olha a confusão que se faz. Como se estivessem todos na mesma coluna. O salário mínimo, a aposentadoria, o sistema de pensões e a gastança com mordomias dos políticos, a manutenção dos palácios da elite política brasileira, política e jurídica, né? Os palácios públicos, como se tudo fosse gasto. Como se aumentar salário e aumentar o salário mínimo, falando de salário mínimo, e colocar um pratinho de broas a mais no lanche da tarde no STF, fosse a mesma coisa. E tudo estabelecido na coluna de gastos. Coluna de investimentos, pagamento de juros. E o Lula falou isso aí e defendeu, ainda disse, olha, para a gente dar um aumento de 3%, a gente não consegue. E ali me parece, inclusive, um recado para o Ministério da Fazenda. Quando ele fala em 3%, a gente não consegue. 3, 4%. Vem a gritaria, vem os impedimentos. Alguém pode dizer, mas por que ele não chega então no Haddad e diz, é 1.320 e acabou? Até pode. Mas não é assim que se faz. Não é? Não é assim que se faz. Você tem de estabelecer ali uma linha de atuação que deve ser respeitada para cada ministério. Senão você afunda o governo. E aí não precisa de ministro. Fica o presidente com um grupo de auxiliares técnicos e ele anunciando as decisões. Tem de ter ministério. E respeitar as linhas de atuação, os limites de atuação de cada ministério. Porém, os ministros não podem perder de vista, e esse foi o recado dado na sexta-feira, não podem perder de vista, na sexta-feira, pelo Lula aos ministros. Há um pensamento central, há um norte, há metas. E todos, cada um pensando à sua maneira, cada um com suas ideias, as divergências dentro do governo, todos os governos têm, todos, no mundo. O governo chinês tem divergências internas, o governo norte-coreano tem divergências internas, por isso que de vez em quando tem aqueles expurgos, né? O governo iraniano tem suas divergências internas,
os governos do mundo têm divergências, têm pensamentos distintos, convivendo ali no governo. Não é oposição, é no governo. Porém, é preciso que divergências maiores ou menores, não importa, que todos olhem para a meta, para os objetivos centrais, para as questões primordiais. Para que estamos aqui? Qual a meta? Qual o objetivo? Então, ao dizer isso ontem, não conseguimos 3% de aumento do salário mínimo, é também um recado para o Ministério da Fazenda. Como quem diz, tá bom, você está apontando as dificuldades, mas se não conseguimos isso aqui, o que estamos fazendo aqui? E aí, pouco depois do Lula falar isso, foi na posse da nova presidente da Caixa Econômica, começou a gritaria, e eu ouvi algumas. Uma delas, inclusive, eu não sei de quem é. Eu ouvi, estava ouvindo a pessoa falando, mas não sei quem é. Não sei se é jornalista, se é convidado. Mas dizendo o seguinte, olha, gasto é gasto, é gasto, é gasto, é gasto. Isso não é investimento. É gasto. Isso aí é um sofisma. E, no argumento, a pessoa diz que aumento de salário é gasto. Que aumento de salário, inclusive, na opinião dessa pessoa, não faz o trabalhador trabalhar mais e melhor. Que só é investimento quando o dinheiro é usado para treinar o trabalhador, para aprimorar sua capacidade técnica, seu conhecimento profissional. Ou seja, basicamente, o sujeito considera que investimento é quando você aumenta a capacidade do trabalhador de dar mais rendimento para o patrão, para a empresa, torná-lo uma máquina mais eficiente de produção, para que ele produza mais riquezas em menos tempo, ou seja, produtividade. Para que ele execute mais tarefas em menos tempo, para que ele consiga aumentar a produção. Ou seja, é preciso investir para que ele dê retorno ao patrão. Salário não. Salário é gasto, disse o sujeito. Além da infantilidade, né, dessa linha de raciocínio, porque é óbvio que alguém que está ganhando um pouco mais, que está tendo um pouco mais de segurança na luta pela sobrevivência, né, um pouquinho mais de dinheiro para pagar contas, e às vezes é só para isso, né, para pagar as contas acumuladas. Às vezes é só para isso que se vem um aumento. Às vezes nem faz cócega nas contas acumuladas, mas ele pode garantir a comida para a família. Enfim, ele vai ter mais segurança na vida. Na maioria das vezes, o reajuste, ou quando é um aumento real, infelizmente não produz a vida justa, digna, que todo trabalhador merece. Mas ela pelo menos arrefece as coisas, né? Dá um oxigênio. É isso, o sujeito respira um pouco, até que a inflação leve aquele ganho. Mas se isso ocorre, ele já trabalha melhor, mais disposto. Mas o mais importante não é isso. Não é se ele vai trabalhar com mais disposição. Ele vai, claro que vai. Se você tem
os problemas mais bem administrados, se você consegue lidar com mais segurança com a sobrevivência, comprar as coisas, pagar as contas, você vai trabalhar melhor. Mas não é esse o ponto essencial. Porque senão fica parecendo o seguinte: vamos dar um pouquinho mais de ração ou não? É basicamente esse o raciocínio. Vamos aumentar a ração para que produzam mais, para que não adoeçam tanto, para que aguentem a jornada extensa, ou não? Do jeito que está, eles conseguem cumprir as metas. Quando, na verdade, estamos falando de participação na riqueza produzida. E aquele sujeito produz riqueza. Ele produz parte da riqueza. Ele tem participação na produção da riqueza. Mas não tem participação correspondente na riqueza produzida. Esse é o ponto. Essa é a questão da distribuição. Distribuição de renda não é jogar dinheiro pela janela. Não é programa assistencial. O programa assistencial se torna inevitável e importante porque a fome não espera as correções históricas. A fome não espera que finalmente haja mais justiça dos homens, que finalmente haja um sistema social equânime ou próximo disso, justo ou próximo disso. Justo é impossível. Mas é o socorro. O cara que está na areia movediça, que está afundando no rio, que está pendurado ali num galho para não cair no abismo, ele não pode esperar que a situação mude, que haja um processo histórico concretizado. Ele precisa de socorro. Esses são os programas assistenciais. Mas eles não são a solução. Eles não são a solução. Eles são o socorro. A solução é a renda que vem do trabalho, que vem da participação na riqueza. Nós dissemos aqui outro dia, o Brasil tem um salário mínimo inferior ao de Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Uruguai, México. É maior do que o da Argentina e o da Venezuela, na América do Sul, pareado ali com o da Colômbia. Isso considerando 1.320, que era o que estava prometido para maio, pelo menos. Inicialmente para janeiro. Depois a ideia era deixar para maio para dar um respiro. O Luiz Marinho, da parte dele, concordou, mas falou, mas temos de dar. Até que, pelo menos até aqui, prevalece a posição do Haddad de não, vamos tentar 1.302 esse ano, depois a gente dá o salto porque a coisa tá brava. Mas são os adiamentos. É sempre o esperar o bolo crescer do Delfim, né? Olha só, década de 70. Antes de distribuir é preciso deixar que o bolo cresça. Sim, é verdade, mas o bolo cresceu várias vezes e não distribuíram. Diminuiu, cresceu de novo, fizeram um bolo novo. Esse bolo também cresceu e não distribuíram. Aliás, também, parêntese aberto, também vale ressaltar aqui, Haddad, a questão do imposto de renda, da correção da tabela. Calendas, outra vez, né? Outra vez. É um atrás do outro, desde o Fernando Henrique. Isso é roubo.
Isso é roubo, 96. Isso é roubo. Isso é assaltar o bolso das pessoas, principalmente do trabalhador, que já tem o desconto ali na folha de pagamento. Quando ele recebe, o do imposto já foi, né? Ele nem vê. Não corrigir. Agora o sujeito com um salário mínimo e meio, 2.000 e alguma coisinha, ele já tem de receita, estou aqui, é o seguinte, ele já entra na lista dos tributáveis. Em alguns casos também já vai ter o desconto. Não importa se o valor absoluto é pequeno, porque o salário é pequeno. É indevido, é uma tungagem, 150% de defasagem. Isso aí também está ficando para as calendas. Fechando parênteses, mas depois dos parênteses, as calendas valem também para o salário mínimo? Sim, né? Quanto tempo? Quanto tempo? Mesmo papo. Espere um pouquinho, espere um pouquinho, espere um pouquinho. E tá lá, menor do que Honduras, menor do que Panamá, menor do que Bolívia, menor do que Paraguai, menor do que El Salvador. Alguns países em situação miserável. Não, mas são poucos os aposentados. Sim, mas olha o que a Previdência deles arrecada e o que a brasileira arrecada. Olhe o tamanho da economia. Some a economia desses países todos. Não dá brasileira. Não dá. Mas há sempre um argumento. E o caso do aposentado também. O sujeito vai perdendo renda como aposentado. Aqui não é um contrato. E sabe qual a melhor maneira de sustentar a Previdência? É aumentar a sua arrecadação. E como é que você faz isso? Com dois movimentos na mesma direção. Formalização do trabalho e salários maiores. E a gente está falando do mínimo, mas é bom lembrar o seguinte: o Brasil, população economicamente ativa, o Brasil tem lá 215 milhões de habitantes, você tem cerca de 100 milhões ganhando como população economicamente ativa, né? O último levantamento falava em 97 alguma coisa, 98 milhões. Mas vamos colocar cerca de 100 milhões formando a população economicamente ativa. Basicamente 97,5, 98 milhões. 70 milhões ganham até 2 salários mínimos. Não é só o salário mínimo. Quando a gente dizia aqui, a Maju trazia lá o apoio tácito do Tarcísio ao aumento dos salários dele, do vice, dos secretários, dos deputados estaduais, né? O apoio tácito, porque ele não assinou, né? Mas ficou ali esfregando as mãos, né? A gente falava da diferença, por exemplo, dos salários de deputado e senador para o salário médio do brasileiro. 15 vezes. E não é que o salário do cara é salário desses caras que participam de conselho de empresa pública, né? Ou de corporações privadas, né? 200 paus, 300 paus. Não, não é isso. Não é que o salário seja uma indecência. A indecência está no salário médio brasileiro. E aí, até por vergonha, deveriam inibir os próprios aumentos. Mas não é esse o problema, não é nem o que ganham, mas é o que ganha a massa, o povo. E aí a gente ouve um presidente da República dizendo, olha, é impressionante, você dá 3% de aumento real, ou seja, acima da inflação, o que basicamente é a inflação oficial, é uma reposição, uma tentativa de reposição, porque é difícil mensurar a perda de poder aquisitivo, a perda de poder de compra da população brasileira nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 7 anos, 8 anos. E essa perda de poder de compra, então você fala, pô, a gente queria dar 3%, mas é impressionante a gritaria.
o escândalo que isso provoca, a reação raivosa. E eu ouvi logo depois a reação raivosa. Isso é gasto! E mais, se a renda média sobe, se o salário médio sobe, as pessoas consumirão mais. É o beabá. O comércio vai vender mais e vai empregar mais gente. A indústria vai produzir mais e vai empregar mais gente. Aí é mais gente ganhando, mais gente consumindo e disputa por mão de obra e disputa por mão de obra. Aí é uma reação de mercado, provoca salários mais altos, provoca oferecimento de salários mais altos na competição pela mão de obra. E o resultado final, o Estado arrecada mais. Todo ele. A União, os estados, os municípios. Ou seja, é aumento de arrecadação da maneira saudável, porque a economia cresceu, e não aumento de arrecadação por aumento da carga tributária. É o beabá, mas parece que tornou-se uma questão de honra. Combater um salário melhor para quem produz a riqueza nacional. É injusto, é lamentável, mas é a expressão da história brasileira, que tem de mudar. Ronald.